Olá, benditos! O capítulo de hoje começa com Samuel vivendo um período de profunda tristeza por causa de Saul. Ele tinha feito tudo o que estava ao seu alcance para ajudar Saul, mas ele insistiu em fazer tudo do seu jeito. E o resultado foi que ele perdeu o trono. Ainda estava ocupando o cargo, mas não era mais capaz de liderar a nação e Samuel havia se afastado dele. Até que um dia Deus repreendeu Samuel por sua tristeza. Há um tempo para chorar, mas também há tempo em que é necessário seguir em frente. E Deus tinha uma missão especial para Samuel: ir até Belém de Judá, ungir o novo rei de Israel. Deus nunca permitirá que sua obra não avance por causa da morte ou fracasso de um homem. Se a obra é de Deus, ela vai além do âmbito humano. O próximo rei de Israel seria encontrado em Belém de Judá entre os filhos de Jessé. Samuel ficou com medo de Saul ficar sabendo e mandar matá-lo por traição, mas Deus ordenou que ele levasse uma novilha e anunciasse que iria realizar uma oferta pacífica para um grupo seleto de pessoas, inclusive Jessé e os seus filhos. Ali Deus mostraria qual dos filhos de Jessé ele deveria ungir como rei. O primeiro rei de Israel foi ungido para o povo, mas agora Deus dizia para Samuel: você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então Samuel foi para a casa de Jessé em Belém, uma pequena cidade não muito longe de Jerusalém. Lá provavelmente estava a casa de Ruth e de Boaz, avós de Jessé. As autoridades de Belém ficaram temerosas quando viram Samuel chegar, mas ele os tranquilizou e os convidou para o sacrifício ao Senhor. A ideia era que Jessé e seus filhos assistissem ao sacrifício e depois participassem de uma grande refeição cerimonial comendo a carne do animal sacrificado. Samuel não sabia quem era o escolhido de Deus. Então, quando viu a bela aparência de Eliabe, o filho mais velho de Jessé, pensou que ele era o escolhido. Mas o Senhor o repreendeu, dizendo que não se impressiona com a aparência, como muitas vezes acontece conosco. Depois de conhecer os 7 filhos de Jessé, Deus disse a Samuel que não havia escolhido nenhum deles. Não que esses filhos de Jessé fossem homens maus, mas eles não eram a escolha de Deus. Deus tinha um homem em mente, diferente da expectativa de Samuel ou de Jessé. Como Samuel sabia que a palavra de Deus era verdadeira, deveria haver outro filho de Jessé que não estava ali na festa do sacrifício. Quando Samuel questionou Jessé sobre isso, ele disse que sim, tinha mais um filho, o caçula. Deus muitas vezes escolhe pessoas improváveis para fazer a sua obra, para que todos saibam que a obra é dele e não do homem. Davi estava cuidando das ovelhas quando foi chamado para ser ungido rei. Ele passava muito tempo cuidando das ovelhas e contemplando a glória da criação. Nesse período, Deus construiu nele um coração de adorador e o capacitou para enfrentar leões, ursos e lobos. Os anos de Davi cuidando das ovelhas não foram anos de espera, ele estava em treinamento. Mandaram então chamar Davi no campo e lá veio ele. Um moço ruivo, a pele clara na época era considerada atraente, naquela cultura, de belos olhos que mostravam a sua vitalidade e a sua inteligência e uma boa aparência, ou seja, era um adolescente muito bonito. Quando Samuel conheceu Davi, o Senhor lhe disse: é este, levante-se e unja-o. O que fez de Davi um moço tão especial foi o fato de ele ser um homem segundo o coração de Deus. E onde Davi conseguiu esse coração? Obviamente, no tempo gasto com o Senhor. E com certeza seus pais foram usados por Deus para cultivar nele uma fé piedosa, genuína. Davi não diz nada sobre seu pai, mas 2 vezes nos Salmos ele se refere à sua mãe como uma serva do Senhor. Samuel ungiu Davi no meio de seus irmãos e diante do seu pai, mas o relato bíblico nos leva a supor que ninguém ficou sabendo exatamente o que aconteceu ali. Provavelmente pensaram que Samuel apenas honrou Davi por uma razão desconhecida, mas aquela unção pública foi o resultado do que já vinha acontecendo, em particular entre Davi e Deus há muito tempo. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O óleo na cabeça era apenas um sinal dessa realidade interior. Depois disso, Samuel voltou para sua casa em Ramá.
Ele fez o que Deus queria que ele fizesse, mas ele não tinha ideia de como e nem quando Deus iria colocar aquele adolescente no trono. Enquanto isso, o Espírito do Senhor se retirava de Saul e ele passou a ser perturbado por um espírito maligno. Ou seja, Saul perdeu a cobertura espiritual que tinha até então. Deus permitiu isso como parte da disciplina pela sua rebelião e sua desobediência. Então os servos de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. E o aconselharam a encontrar alguém que tocasse harpa e usasse a música para lhe trazer paz e tranquilidade. Saul concordou e ordenou que procurassem alguém que soubesse tocar bem. Logo, um dos seus servos mencionou que conhecia um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabia tocar harpa. E disse mais, que era um guerreiro valente, sabia falar bem, tinha boa aparência e o detalhe principal, o Senhor estava com ele. Então o rei Saul enviou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, o que cuida das ovelhas. Como esse fato aconteceu depois que Samuel o ungiu, isso significa que Davi simplesmente voltou ao trabalho de cuidar das ovelhas após a sua unção. Quando Davi chegou no palácio, Saul não fazia ideia de que ali estava o seu substituto no reino do povo de Israel. Mas Saul amou tanto Davi que deu-lhe a posição de escudeiro, o seu principal assistente na batalha, uma posição importante e confiável. A vida de um soldado muitas vezes dependia da coragem e da fidelidade do seu escudeiro, e Saul sabia que Davi era digno daquela posição. E então ele enviou outra mensagem a Jessé dizendo: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou muito satisfeito com ele. Veja que Davi não teve que manipular o seu caminho para o palácio ou para obter o favor de Saul. Ele simplesmente esperou que o Senhor abrisse as portas para ele. Agora se viam nitidamente os efeitos do Espírito do Senhor que ele recebeu quando foi ungido. Esse período no palácio foi muito importante na vida e no treinamento de Davi para o destino de Deus para ele. Ele estava vivendo em uma corte real e começou a aprender os costumes e as maneiras que precisava conhecer para ser um bom rei no futuro. E sempre que o espírito maligno se apoderava de Saul, Davi começava a tocar a sua harpa e Saul sentia alívio e ficava bem e o espírito maligno o deixava. Deus usou Davi para ministrar na vida de Saul. Davi estava feliz por ser usado por Deus, mas o que parecia ser um ótimo arranjo não ficaria ótimo por muito tempo. No próximo capítulo, entra em cena o terrível filisteu, Golias, desafiando sozinho todo o exército de Israel e incomodando Davi ao nível máximo. Não perca! Até amanhã!